Olá, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso TV. Hoje eu converso com a doutora Beatriz Uthmann, do consultório Beatriz Uthmann. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem a todos? Fiquei muito honrada pelo convite, primeiramente, né? Muito feliz de poder participar desse programa que é um sucesso nacional. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora. Olha, para o nosso telespectador, né, o nosso empreendedor que está assistindo agora o Empresários de Sucesso, conta um pouquinho mais para a gente como é que surgiu o consultório, há quanto tempo ele existe e qual é a sua principal área de atuação, doutora? Bom, então, a ideia do consultório surgiu, na verdade, quando eu estava no estágio obrigatório da biomedicina. Então, a biomedicina, né, para quem não sabe, a gente faz o estágio obrigatório no último semestre da faculdade, na área de habilitação que a gente deseja seguir carreira. Como eu escolhi a área da estética, então eu fiz o meu estágio na Única Espaço Integrado, que é a Clínica de Tubarão, onde eu atuo até hoje. E depois que eu me formei, já comecei os planos, né? Já comecei as obras para começar o consultório no andar de cima. Então, é uma clínica de 2 pisos. No térreo, a gente tem toda a parte da estética mais básica, então estética com equipamentos, né? Ultrassom, radiofrequência. E a parte de cima ficou o meu consultório, onde eu faço a parte dos procedimentos injetáveis e minimamente invasivos. Quanto à minha área de atuação, então, eu atuo principalmente na estética facial, corporal e capilar. Perfeito, doutora. E lá no comecinho, quando você realmente desejava, né, fazer a biomedicina, você já tinha planejado ter o seu próprio consultório, o seu próprio espaço, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Então, foi acontecendo naturalmente. Na verdade, quando eu entrei na biomedicina, né, na época ali de prestar o vestibular, eu pensava em fazer medicina ou biomedicina. Mas como eu não queria ter o contato com o público na época, eu pensava em trabalhar em pesquisa, em laboratório, então eu nem tinha na cabeça de fazer a área da estética. Eu entrei na faculdade, comecei a iniciação científica, comecei, né, as matérias da faculdade e fui me desencantando um pouco com essa parte da pesquisa, fui vendo que não era para mim. Então, ali na metade do curso, mais ou menos, também por influência da minha mãe, que sempre gostou muito dessa parte da estética, né, sempre foi bem vaidosa, eu comecei a pensar em entrar nessa área, comecei um estágio não obrigatório, por experiência, para ver se eu gostava, se eu ia me adaptar. E o resultado é que eu gostei, é uma área de atuação muito leve, né? A gente se sente muito bem de ver o paciente saindo com a autoestima elevada. Dali, então, já engatei uma pós-graduação, diversos cursos livres e estou aí até hoje. Agora, doutora, como é que vocês da área, então, da estética e da beleza estão se adaptando a essa nova realidade, a esse novo normal, né, como as pessoas estão dizendo? Então, Mirelle, eu acredito que nosso estado aqui em Santa Catarina teve muita sorte, porque a nossa quarentena foi bem curta. Então, começou ali em meados de março e terminou na primeira semana de abril. Então, a gente já pôde voltar aos atendimentos, né? Voltar, os pacientes foram voltando pouco a pouco a procurar os procedimentos. Então, a adaptação maior nesse momento está sendo com relação à biossegurança, à higiene do ambiente, higiene do local, né? Como eu trabalho com essa parte também da estética injetável, sempre tive os cuidados com a biossegurança, cuidados com o uso de máscaras, de luva, higienização das bancadas com álcool 70, então a gente só teve que redobrar os cuidados. Ótimo, doutora. Agora, falando um pouquinho mais da tecnologia, né? Você tem apostado nesse mundo virtual, nas plataformas digitais? É possível fazer ou manter algum tratamento em casa? É importante nós falarmos sobre isso. E doutora, falando um pouquinho mais da tecnologia, você tem apostado no mundo virtual, nas plataformas digitais? É possível fazer ou manter um tratamento em casa? É importante nós falarmos sobre isso agora, até porque muitas pessoas ainda continuam em casa fazendo a quarentena, né? Principalmente aqui em São Paulo, as pessoas ainda não estão saindo completamente das suas casas. Então conta pra gente ou se é importante realmente a gente procurar um profissional dessa área.
Bom, em relação à primeira parte da pergunta, né, quanto às plataformas digitais, essa parte do marketing, para quem atua nessa área, é essencial. Então, desde antes de eu me formar, eu já tinha começado o Instagram, onde eu colocava informações embasadas em literatura científica, né? Então, já quando eu me formei, já foi meio caminho andado, porque os pacientes já tinham esse contato comigo, já se sentiam mais seguros, mais confiantes. E eu diria também hoje que cerca de 60% dos pacientes que eu tenho vieram através do Instagram. Então, se eu fosse depender apenas do boca a boca, apenas dos pacientes que já frequentavam a clínica, né, eu com certeza demoraria muito mais para chegar onde eu cheguei. E quanto ao tratamento em casa, é possível sim manter um tratamento em casa. Em alguns casos, é possível até fazer o tratamento em casa, como tem alguns pacientes de melasma, que às vezes não têm tantas condições financeiras de fazer o procedimento no consultório e acabam mantendo apenas com o uso dos produtos em casa. Mas o resultado, ele é um pouco limitado, né? Porque em casa a gente consegue apenas tratar a superfície da pele. Então, com o uso de cremes, de protetor solar, antioxidantes. Então, é importante que o paciente procure o profissional, se possível, faça os procedimentos em cabine, em consultório, e depois mantenha esses cuidados em casa durante todo o ano. Dicas preciosas, muito obrigada, doutora. E para a gente finalizar, quais são as expectativas para a sua área no futuro? Você está otimista, doutora Beatriz? Olha, eu estou bem otimista, Mirelle, até com esse momento, né, essa pandemia que a gente está vivendo, eu percebo que os pacientes estão olhando mais para dentro de si, mais para cuidar da sua saúde, tanto física como mental, e nesse ponto entra a questão da autoestima, do paciente acordar, se olhar no espelho, se sentir bem. Então, a procura ela está aumentando sim. E outro ponto também é que a gente bate muito na questão da prevenção, né? Então, que é importante já começar os cuidados desde cedo, para a gente garantir resultados naturais, duradouros e resultados melhores no futuro. Então, os pacientes mais jovens estão cada vez mais procurando essa parte da estética para já começar os seus cuidados. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, compartilhando um pouco, né, conosco a sua experiência e seu conhecimento nessa área da saúde e da beleza. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Empresários, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada. Eu conversei com a doutora Beatriz Utzmann, do consultório Beatriz Utzmann. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. A gente se encontra durante a programação. Até lá!